Mas Sim, também mas também. não me faça perguntas que foi dito em aula. Exatamente. Mas sabe o que que é isso? Eu acho que uma coisa que não por exemplo, você dá aula aqui no Teams, aí você Hum, disponibiliza a aula lá no ambiente do aluno. Ele certo. assiste a aula lá, você entendeu? Ah, Então, entendi. eu acho que tem muito sentido você pegar a aula que você deu aqui, ainda colocar o link lá do YouTube no ambiente. Porque aí o aluno ele simplesmente assiste de onde ele quiser, entendeu? É. Agora, professor, vou falar uma coisa para o senhor. Estava conversando com o Thiago a respeito disso hoje. Vão reinventar o formato de estudo, viu? Ah, não tenha dúvida. Eu vi um comunicado da Cogna, né, que é o novo grupo aí da faculdade, né? Sim, E eles estão assim avançando para o ensino à distância, que acho que já era uma intencionalidade, né, do grupo. E, sim, e eles lançaram assim como, porque o ensino à distância ele teve 150% de aumento, né, de demanda, certo. enquanto que o ensino presencial teve um índice muito baixo. Então, eles entendem que se há um crescimento de demanda pelo ensino à distância, não tem necessidade de manter um monte de prédio, né, um monte de coisa. Não, e assim, o Thiago falou que já tá, a Cogna já está olhando até para comprar agora a Cruzeiro do Sul. Ave Maria. É, não, É, não duvido muito. É, pois porque eles é. têm um grupo muito forte, né? E a Unixul acho que é a única que ficou fora desses grandes grupos, né? Porque a Embi Morumbi está dentro de grande grupo, a FMU, a São Judas, todas, né, entraram nesses grandes grupos. Que eu saiba, só está fora a Unixul, a Uninove e a Unip, né? Porque a Unip já é um grupo muito grande, que faz parte do grupo objetivo. A Sim. Uninove que está expandindo, né? Mas ela está isolada. E a Unixul. A Unixul, eu não entendi também por que que ela ainda resistiu, né? Tanto tempo. Eu não estou sabendo. É, Não, eles estão querendo comprar a Unixul? então, já estão olhando já. Até porque o que que acontece? Com essa mudança toda, e já existia até uma pressão em cima do MEC para, por exemplo, o curso de Direito ser online. Aí o MEC até abriu uma exceção de 40% das matérias serem online, perfeito? Sim. Com a pandemia, aí ele até falou algumas coisas a respeito de agora que você vai ter que entrar, fazer um login, criar uma chave especial e etc. Então, quer dizer, provavelmente assim, eles vão propor isso para o MEC e o MEC a alegação que o MEC poderia dizer, mas como isso vai funcionar, já não vai fazer muito sentido, porque funcionou durante 3 meses, né? Foi um piloto Exatamente. forçado. Exatamente. As pessoas se adaptaram, né? Exato. E muito rápido, né, professor? Eu já tinha bastante experiência nessa questão, porque na Faculdade Anchieta, lá, quando era a Faculdade Anchieta, eu Hum, fui o coordenador da época que montou o núcleo de educação à distância, né? Eu fui lá na faculdade coordenador de pós-graduação, eu fui coordenador institucional e eu montei o núcleo, né, de educação à distância e credenciei a faculdade na época. Isso tá. foi em 2005, 2006. Então eu já estava muito envolvido naquela época com a questão da educação à distância, né? Inclusive Olha na só. época a gente também credenciou um polo lá no Alto de Pinheiros, tal, que era da faculdade. Então eu já tinha plena convicção, né, de que a educação à distância era um caminho sem volta. Então Mas então, eu não estou estranhando nada, sabe, o Ricardo, porque não, sem dúvida. eu A sempre fui questão muito, não é nem o ensino, o EAD. A questão é você ter a aula online com o professor. Isso é, é bacana.
Isso é Porque interessante. nos Estados Unidos tem uma faculdade assim. É, não há necessidade do uso do prédio, né? Essa coisa toda, né? Então, Exatamente. porque na verdade esse tipo de aula, né, online, né, em tempo real, é algo novo, né? Porque na verdade não é É. assim que funcionava, né? O senhor Então pode sabia ser que que eles tem façam uso, lá né? em Orlando tem essa faculdade, né? Inclusive é de brasileiros, da aula de direito online. É, nos Estados Unidos é muito comum, Europa também, principalmente na Espanha. Eu fui para a Espanha, na Universidade de Educação à Distância da Espanha, em 2006. E É. lá eles já praticavam com muita facilidade esse tipo de aula, né? Já faziam uso de determinadas ferramentas. Então, aquilo que eu falo, né? É a educação 4.0, a tecnologia ela está aí, as pessoas precisam realmente se adaptar a elas, precisa realmente conhecer todas essas ferramentas ágeis, né, de gestão, inclusive. As organizações, de uma forma geral, elas também estão, né, nessa busca por ferramentas ágeis, né, de gestão. Eu estou falando do mindset, do Scrum, do Big Data, e tantas outras ferramentas que hoje fazem parte, né, do cotidiano das organizações. Então, aqueles que não compreenderem bem, né, que não fizerem uma imersão nessas ferramentas, né, design thinking organizacional. Hoje, eu fiz um curso hoje Hum, de mathematical thinking. Eu falei, ó, gente, até é impressionante. Fiz aí, pelo menos nessa semana, até hoje, eu fiz pelo menos uns 8 cursos online, né, voltado a essa questão de gerenciamento de equipe por trabalho remoto, desenvolvimento de lideranças, a aplicação do pensamento lógico, né, auto-coaching. Eu fui fazendo vários cursos para ocupar meu tempo mesmo, né? Porque eu não consigo ah. ficar dentro de casa assim, me sentindo ocioso, intelectualmente falando. Eu falo O que senhor quando tem, o senhor tem que ir lá para Paulista, sair na porrada com o povo, professor. teria que ir, é verdade, fazer algumas reivindicações. Mas eu vou ser bem sincero. Esse tempo, né, que a gente ficou recluso, essa coisa toda, e ainda estamos, Sim, a gente precisa estudar muito, porque quando você está lá na sala de aula, você está dando aula, você interage com seus alunos e tudo mais, você troca muita experiência. sim, é verdade. Então é muito rico. Agora, quando você vem para o isolamento, essa coisa toda, você precisa buscar uma maneira de interagir, de construir conhecimento, porque senão você pira. É Porque verdade. sinceramente, Ricardo, eu não nasci para ficar enfiado dentro de casa assim. Nem eu, professor, mas tá difícil, Nossa, viu? Deus me livre. A minha vida é muito. É assim, eu começo às 7 da manhã e paro 11 da noite. É, eu sou assim também. Eu até queria morar no centro de São Paulo, Eu também. mas Eu- entendeu? Levantar, já pegar trânsito, cheio de gente na rua, e chegar tarde em casa com cheio de gente na rua. Mas é, não, infelizmente, é. Fazer o quê, né? Faz parte. vamos lá. Ricardo, acho que a aula hoje vai ser só para você, pelo visto, né? Vambora. Eu não ligo, não. Então, Ricardo, é o seguinte: eu trouxe uma perspectiva histórica da saúde pública no Brasil, porque a saúde é um momento, né? É um momento que a gente precisa refletir sobre tudo que está acontecendo, e eu penso que esse seria o tema para fechar o nosso semestre. Porque quando se fala da saúde pública, nós estamos falando de políticas públicas de saúde, as legislações que giram em torno da saúde pública
como isso Tá veio bom. se construindo no Brasil desde o período de colônia, né? Colônia, Império e Primeira República e Segunda República, e onde fica o nosso olhar, né? A nossa inferência para a questão dos direitos humanos nesse sentido. E o que é que fez garantir, né, saúde pública? Né? Você vai perceber aqui pela aula de hoje que durante muito tempo essa questão da saúde pública ela foi negligenciada aqui no Brasil. E Tá. enquanto não surgiu um sistema único de saúde, a gente não teve garantia de direitos humanos nesse sentido, né? E o SUS ele é muito recente, né? Você vai perceber aqui na aula. Ele só se constituiu de verdade com a Constituição de 88. Antes, né, nós tivemos alguns movimentos jurídicos, né, de algumas políticas públicas, que inclusive ajudaram, né, esses movimentos sociais ajudaram para que o SUS fosse desenhado e fosse homologado oficialmente a partir da Constituição de 88, né? Ou seja, quando eu falo da Constituição de 88, a gente está falando da garantia de saúde como um direito de todos, né? Porque até então a gente não tinha isso, né? Então vamos fazer aí uma viagem desde o Brasil colônia, né? Para a gente entender. Então é fácil saber, né? Todos nós sabemos que quando e como o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, surgiu, como era o acesso à saúde antes dele? Como era o país antes dos planos de saúde particulares? Então, atualmente, cerca de 75% dos 200 milhões de habitantes do Brasil são diretamente dependentes desse sistema, tá? E quando a Tá gente bom. fala de sistema, nós estamos falando de uma estrutura fechada que se auto-mantém, né? Então, qual é o conceito de sistema? Sistema é uma estrutura fechada, né, que se autossustenta. Então, o SUS ele precisa se autossustentar, inclusive financeiramente, né, para dar essa garantia de direito às pessoas de acesso à saúde pública, né? Então, é muita gente num país que depende desse sistema. Apenas 25% é que fazem parte de uma elite, obviamente, e que se garante por planos de saúde particulares. Então, de fato, esse sistema público de saúde, ele deveria dar todas as garantias, né, quando se fala da esmagadora maioria de uma população de uma determinada territorialização dependendo. Então, a gente precisa ver quais são os direitos, né, dentro desse sistema que são, né, ou que não são garantidos, né, para esses usuários. Tá. Né? Então, a história da saúde pública no Brasil, desde a época que éramos colônia aí de Portugal, como que era, né? Como que se deu essa história? Você vai perceber que houve uma negligência muito grande desde quando houve, né, esse período de colônia. Né? E quando a colônia, né, inicia esse período de colonização, foi assim terrível, porque eles já vieram trazendo muitas doenças, muitas epidemias, então muitas pessoas que aqui já estavam, e depois futuramente com a diáspora dos negros, né, aqui no Brasil, muitas pessoas morreram porque não tinha esse direito humano garantido, né? Então vamos entender o que acontecia no Brasil colônia. Então, antes, né, da chegada dos navios europeus aqui no Brasil, o território ele era ocupado unicamente pelos índios, né? E que já tinham, obviamente, algumas enfermidades. Mas a colonização portuguesa trouxe outras doenças, né? Que eram comuns lá na Europa e que aqui não existia. Então, isso causou um problema de saúde muito grande entre a população.
né? Por quê? Se as pessoas não estão adaptadas a determinados tipos de doenças, elas não têm imunidade para combater essas enfermidades. E a consequência disso, obviamente, que é morte, né, em massa. E foi isso que aconteceu aqui no Brasil no período de colônia. Então, na época da colônia, a preocupação com o desenvolvimento da área de saúde no Brasil era praticamente nula, né? Ninguém estava preocupado com isso. As pessoas estavam preocupadas literalmente com a exploração, né, do país. Não havia nenhuma preocupação com essa questão da saúde pública. Até porque não havia infraestrutura nenhuma, né? E quem precisava buscar auxílio geralmente recorria aos pajés, né? Aos curandeiros, aos boticários que viajavam de maneira informal e sem qualquer planejamento público. Inclusive os brancos europeus, tá? Não só uma suposta população que aqui já existia. Aí nós transitamos, né, do período de colônia para o período de império, e nesse período de império, né, com a chegada da família real, isso se deu em 1808, quando estavam tentando escapar da tropa de Napoleão Bonaparte, né, o Brasil começou a receber mais investimento em infraestrutura, né? Então, uma das primeiras medidas foi a criação dos cursos universitários de medicina, cirurgia e química. Então, isso se deu lá no período de Império. Então, profissionais começaram a se graduar aqui no Brasil e substituindo os médicos estrangeiros, porque vinham médicos de fora, e no momento que aqui no Brasil havia essa formação, eles acabavam substituindo esses estrangeiros. Aí surge a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro e o Colégio Médico Cirúrgico no Real Hospital Militar de Salvador. Então, esses foram pioneiros, né, no período de império aqui no Brasil. Mas ainda não estamos questionando quem é que tinha acesso, né, a esse tipo de instrução ou de usufruir, né, desses espaços. Não tenha dúvida que a preocupação e as pessoas que podiam acessar isso era a aristocracia, né, com certeza absoluta. Uma classe da burguesia, né, porque a população, de uma forma geral, não tinha acesso ainda a esse tipo de serviço ou a esse tipo de instrução. Então, até aqui, nós não garantíamos, né, os direitos humanos de acesso à saúde para a população brasileira. Aí surge, né, amando e apoiado, né, pela Igreja Católica, as Santas Casas de Misericórdia, né? E essas Santas Casas, elas têm como missão a filantropia, né? Não deveria se cobrar nada, né, para dar atendimento, né, a essas pessoas. E desde a época da colonização, as entidades religiosas, né, foram determinantes para a implementação de tratamentos de saúde no território brasileiro. Então, todo o trabalho e o cuidado com a saúde das pessoas ainda estava na base, né, do assistencialismo, não da assistência à saúde, mas do assistencialismo, né, advindo aí das entidades religiosas, principalmente as católicas. Então, de acordo com a Confederação de Santa Casas de Misericórdia, que é a CNB, houve aí movimentos da Igreja Católica, mas também da Igreja Protestante, da Igreja Evangélica e da comunidade espírita, entre outras facções religiosas aí. Então, a gente tem 2,1 mil estabelecimentos de saúde espalhados por todo o Brasil, mantidos, né, até hoje, dentro dessa estrutura que hoje não é mais assistencialista, né, não se presta mais caridade. Então, hoje é assistência, literalmente, à saúde, né? E durante décadas, né, as Santas Casas de Misericórdia
foram a única opção para as pessoas que não tinham condições financeiras para pagar médico particular. E então a gente deve, né, essa garantia de direitos humanos aos religiosos, né, e porque, na verdade, essas Santa Casas elas faziam naquele momento caridade e filantropia mesmo, né? Então o Brasil se sustentou diante disso durante muito tempo. Aí houve o período da independência, né? E na independência do Brasil, que se deu em 1822, Dom Pedro II declarou, né, essa independência, e como imperador ele transformou escolas em faculdades, fundou órgãos para fiscalizar a higiene pública, então começa aqui uma garantia, né, de direitos humanos, mas ainda de uma forma elitizada, né? Não garantia direito de todos, mas de uma população que precisava disso, inclusive para a própria corte, né? E especialmente na capital da época, que era o Rio de Janeiro, promoveu-se diversas mudanças para higienizar o centro urbano, né? Então, durante esse período, a vacina, né, contra a varíola, ela foi instaurada para todas as crianças. Então, aí começou a garantia de direitos humanos, né, de acesso à saúde para todos. Então, olha, só em 1822, né? Então, houve a criação, naquele momento, do Instituto Vacínico do Império, né? E medidas foram tomadas para controlar a disseminação da tuberculose, da febre amarela e da malária, né? Que é o que mais matava aqui no Brasil na época. Aí houve a revolta da vacina, né? Que após a abolição da escravatura em 88 e a instauração da República do Brasil em 89, o país continuava sofrendo ainda, né, com epidemias e falta de saneamento básico. Aí os sanitaristas nacionais, com destaque para Oswaldo Cruz, começaram a buscar soluções para melhorar esse cenário. Olha que interessante, né? 1900, aqui não é 1900, aqui é 1889, tá? Não tem nada de 1900, não. É 1889, né, que se instaurou a República. E olha só, nesse período já havia, né, a falta, né, de saneamento básico, e a gente entende que passando tantos anos, né, para chegar à atualidade, nós ainda temos problemas de saneamento básico, nós ainda estamos vivendo epidemias e não é só o Brasil, né? Nós estamos vivendo aí uma situação mundial. Então a gente percebe que há um descaso em relação ao direito humano à saúde no mundo, né? No mundo. Então, as medidas que se tomou na época para impedir que essas doenças se espalhassem, o governo ele acabou destruindo casas, desalojou pessoas e tornou a vacinação obrigatória, né? Foi aí que causou essa revolta, né, da vacina em 1904. Aí Carlos Chagas sucedeu Oswaldo Cruz e conseguiu avançar com menos oposição popular. Então a gente percebe que numa situação como essa que nós estamos vivendo, não é tão simples, né, atender todas as demandas da Organização Mundial de Saúde, né, em prol dos direitos humanos, em detrimento, por exemplo, das necessidades que as pessoas têm, por exemplo, de trabalhar, de se sustentar, né, de sobreviver. Então a gente percebe que há uma falha governamental aí muito grande, né, diante de um cenário como esse que nós estamos vivendo em pleno século XXI. Então, eu diria que em pleno século XXI, me parece que alguns direitos humanos têm sido negligenciados. Eu estou fazendo aqui algumas observações para que você depois se posicione. Sim, Tá né, eu bom? tô ouvindo. Isso. Aí nós temos lá o período de ditadura militar, né, que é o período getulista,
A gente está falando aí do período até 1945, né? E esse período também foi um período muito difícil aqui no Brasil, né? Por conta da ditadura militar, que também negligenciava direitos humanos. Então, durante esse período getulista, houve muitas mudanças no sistema, né, para centralizar a saúde pública brasileira. Aí vem o Ministério da Educação e Saúde. Hoje a gente não usa esse termo, né? Hoje a gente usa o Ministério da Educação separado do Ministério da Saúde. Mas na época era o Ministério da Educação e Saúde, né? Foi criado, né, naquele momento e aplicou iniciativas para controlar epidemias e endemias. Aí teve a Constituição de 34, que concedeu assistência médica e licença gestante para trabalhadoras, porque até então isso não existia. Então, com a Constituição de 34, surge essa questão da assistência médica e a licença gestante para as trabalhadoras. Caso não fossem trabalhadoras, não teria esse direito, tá? Como se só quem trabalha é que tem o direito de assistência médica. Se não trabalha, não tem direito. Então, esse direito humano, ele é muito subliminar, né? Até porque havia a necessidade de cuidar da saúde por conta da força de trabalho que era tão cobiçada, né, naquele momento de expansão, principalmente da indústria, né, aqui no Brasil. Aí vem algumas conferências nacionais promovidas pelo Ministério da Saúde, né? E esse Ministério da Saúde ele foi criado em 1953. Ele é novo, né? E ele tem o objetivo de definir as políticas públicas de saúde e melhorar o atendimento em zonas rurais. Então, na época, também aconteceram as primeiras conferências, né, sobre saúde pública no Brasil, tiveram um papel extremamente importante, né? Houve a criação aí de um sistema de saúde para toda a população, garantindo que o acesso de saúde fosse universal. Me parece que aqui está surgindo o SUS, né? Mas vamos ver como é que se deu tudo isso nesse período, durante a ditadura militar. Então, em 70, né, em 1970, apenas 1% do orçamento da União era destinado à saúde. E os cortes orçamentários, eles resultaram na intensificação de doenças como dengue, meningite e malária. Sim. Né? E para reverter essa situação, o governo criou o Instituto Nacional de Previdência Social, que era o INPS, não era o INSS como tem hoje, né? Era o INPS, que tinha a ver aí com saúde e também com a questão de aposentadoria, enfim. E aí unia todos os órgãos previdenciários que funcionavam desde 1930 e melhorando aí o atendimento médico. Então, o atendimento médico se dava pelo INPS, né? Ainda não era o SUS, tá? Além disso, Ok. foram definidos o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária, que era o CONASP, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, que era o CONAS, e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, que era o CONASEMS, e mais tarde, esses conselhos todos, né, que a gente pode entender como OS, né, como organizações sociais, é que ajudaram a criar o Sistema Único de Saúde, o SUS, né? E aí ele passa a, a acontecer da maneira que a gente conhece, como um sistema fechado que se autossustenta. Infelizmente, muito desvio, né? Sim. Somente agora, mas é um sistema muito inteligente, né? Que traz no seu bojo toda a história dos direitos humanos e acesso à assistência à saúde, mas que, infelizmente, por conta de um paralelismo de corrupção, né, vamos dizer assim, o sistema não funciona com toda a propriedade que está elucidada nos seus documentos, que é uma pena.
Inclusive, é um modelo praticamente copiado, né, pelo resto do mundo. Aí vem a Constituição de 1988, como eu falei lá no começo da aula, que cria realmente o SUS, né? Então, se não Entendi. fosse a nossa Constituição, nós não teríamos um sistema único de saúde. E olha que interessante. A Constituição de 88 criou como um direito humano a questão da saúde, dentro de um sistema fechado que se autossustenta. E esse, ô Ricardo, é o único sistema que nós temos no Brasil. Nós não temos sistema educacional, por exemplo. Então, quando as pessoas falam assim, o sistema educacional brasileiro é ruim, quem usa esse termo está equivocado. Porque o Brasil ele não tem um sistema educacional, ele tem um processo educacional já Ok. há quase 20 anos que os presidentes aí vêm lutando para construir um sistema educacional brasileiro, né? Por quê? Porque ele teria que se autossustentar. Eu não disse que o sistema é algo fechado, que se autossustenta? Sim, E as exatamente. escolas, de uma forma geral, elas dependem de Banco Mundial, elas dependem de FMI, elas dependem de outros ministérios para poder sobreviver, porque o processo educacional brasileiro ele não tem autossustentabilidade. Então, não é um sistema. Né? Luta-se aí, desde o primeiro governo do Fernando Henrique, que se luta para construir um sistema educacional brasileiro, que seria o SEB. E Né? professor, e o INAMPS? Então, ainda não é um sistema, é circunsal dentro do sistema, né? Tá, Que não tem relação com o sistema educacional, tem a ver com a saúde, entendi. tá? Aí, vamos lá. Aí, a gente tem a Constituição, né, que garante a questão do SUS, né, foi por meio dela que se criou esse sistema, e com a redemocratização, né, do nosso país e a Constituição, né, de 88, a saúde passou a ser um direito de todos e um dever do Estado. Então, isso aqui você não pode esquecer, Ricardo. Um direito de todos. Quando a gente fala de direito de todos, nós estamos falando de uma questão de direito humano, porque se você pegar a Declaração de Direitos Humanos, ela exige, né, por via constitucional, a garantia de direito de todos e um dever do Estado de acesso à saúde e de assistência à saúde. Né? Então, foi por isso que a Constituição de 88 trouxe a base para o sistema público que temos hoje no Brasil. E a Lei Federal 8.080 de 90 regulamenta o Sistema Único de Saúde. Olha só em 1990, né, assim que foi publicado até o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente também é de 90, né, a 8.069 de 90 é o Estatuto, e foi um ano, né, a década de 90, foi um ano que literalmente se regulamentou uma porção de direitos, né, que até então não era decodificado da maneira que deveria pela população. Então, essa lei 8.080 de 90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, tinha o objetivo de identificar e divulgar os condicionantes e determinantes da saúde, formular a política de saúde para promover os campos econômico e social e fazer ações de saúde de promoção, proteção e recuperação, integrando ações assistenciais e preventivas. Então, aqui eu acho que cabe uma certa discussão. Será que o Tá. Sistema Único de Saúde, hoje, garante esses direitos humanos em pleno século XXI? Quer dizer, até que ponto uma população tem conhecimento de que esse sistema tem a obrigatoriedade de garantir a saúde? Isso é constitucional. Por que será que a gente tem toda uma sociedade que desconhece, né, completamente a margem de seus direitos em relação ao acesso à saúde? Então, eu penso que falta educação, né? Falta
aula de verdade nessas escolas, falta realmente trabalhar o direito, né, nas escolas. Eu Mas, acho um professor, absurdo. eu até acho que eles sabem que tem direito à saúde, mas o que significa saúde? Porque o medicamento que não está na cartilha do SUS. Se você tem direito à saúde e você necessita desse medicamento, você tem que entrar com uma liminar para poder, de forma Exatamente. constitucional, para poder ter acesso a esse medicamento, por exemplo. Chegamos onde eu queria. Ah, Exatamente isso. É aí que eu queria chegar. Então, no panorama atual, a única possibilidade de garantir esses direitos humanos de acesso à saúde integral, que é essa que você está falando, e muito bem falado, é por meio da interposição e de representação jurídica. Porque sim, o nosso país ele não garante nenhum direito praticamente de acesso à saúde integral. Acessa, mas não da maneira que está lá posto e que deveria ser o atendimento, né? Então, exatamente. Está infelizmente, explícito na Constituição, né? exatamente. Então é isso, Ricardo. Infelizmente, o Brasil, e ainda por muitos anos, eu diria, a única possibilidade é por vias jurídicas. Então, vocês, advogados aí, com certeza absoluta, vão pegar muitas causas, né, nesse sentido, tá? Porque hoje é, praticamente quem quiser uma cirurgia, quem quiser um Eu vou dar um tratamento, exemplo que a gente falou há um tempo atrás na aula de direito constitucional. A pessoa quer fazer uma mudança de sexo. Ela pode fazer. sim, E, e, pelo o- SUS. e pelo SUS. Só que sempre por medida cautelar, nunca Ex- de uma forma simples, Gente, né? Você tem que entrar natural. com a medida judicial, etc, etc, etc. Isso mesmo. Então, gente, esse sistema único de saúde, ele é sim uma grande conquista, né, da população brasileira, que veio lutando aí desde o período de colônia, Império, Primeira República e Segunda República. Se tornou, obviamente, modelo para o mundo inteiro. Não há nada melhor do que o que está posto, né, nesse documento, que é o SUS. Então, todos os países, inclusive os primeiro-mundistas, se espelham, né, nesse sistema, porém há uma falta de investimento financeiro gigante, há um péssimo gerenciamento, né, do É, sistema único de saúde, há falta de médicos e leitos nos hospitais e essa grande espera para atendimento, infelizmente. Então, tem aqui uma fala, eu falo que é do senso comum, porque a lista aqui de doenças é muito maiores, mas o que mais sobrecarrega o SUS hoje, né, é a hipertensão, diabetes e a obesidade. Tá? Mas eu elencaria muito mais doenças aí. Mas essas três é a que custa muito para o Sistema Único de Saúde. Então, professor, pode falar. vamos lá. Eu conheço só duas coisas aqui. O, o, o Reino Unido ele tem um sistema de saúde também muito efetivo, muito eficiente. Muito. Só que, assim, É, muitas coisas desse sistema foi sequaz do SUS. França, entendi. França, Alemanha, Portugal. A gente tem. O único que está à margem, que se recusa terminantemente em adotar um sistema de saúde é os Estados Unidos, né? Mas o Por Obama tentou através do Obamacare, né? Exatamente. E se deu por vencido por conta do tempo, né? E Exatamente. não conseguiu. Mas
é lamentável, né? Por quê? Porque é uma indústria, né, capitalista fortíssima. A saúde nos Estados Unidos é caríssimo, né? E então eles não querem abrir mão da lucratividade, né? E o que é absurdo, né? Fica até vergonhoso diante do resto do mundo, né? Que oferece aí sistema, né? De saúde pública, né? Então, o Brasil ele tem aí documentos que garantem, né, esses direitos humanos, mas que na prática a gente sabe que não é tão simples assim essa garantia. Então fica aí Exatamente. aos juristas, né, uma reflexão, né? Eu acho que até a ideia de desdobrar artigo ou desenvolver políticas públicas nessa área, de repente vocês aí no futuro assumam um, um cargo numa pasta pública, né, pensando em otimizar. E eu não digo que é um trabalho de assistente social, não é nada disso, não. É a Sim. construção mesmo de peças jurídicas que otimizem, né, e que cobrem realmente do poder público a funcionalidade e a organicidade do Sistema Único de Saúde, né? Eu falo que quando o Brasil conseguir dois sistemas que funcionem bem, que é o Sistema Único de Saúde e um sistema educacional, nós podemos dizer que somos primeiro-mundistas, porque Mas, enquanto professor, esses dois sistemas não funcionar, não dá. mas ele não tem ele não vai contra a questão privada e a questão pública, esse conflito de você ter resultado financeiro através da iniciativa privada em hospitais e você ter a gratuidade no sistema público, você não gera um conflito de interesse que impede que esse sistema seja mais efetivo? É exatamente isso. É exatamente Por isso. exemplo, o aluno formado numa universidade pública em medicina, ele não deveria cumprir, por exemplo, depois de formado 5 anos por lei de residência em um hospital público, por exemplo, já não melhoraria muito o atendimento? Sem dúvida. É aquilo que eu falei, Agora, mas isso é isso depende. constitucional? É isso que eu estou falando. Depende de movimentos, né, jurídicos que obriguem isso. Porque há um descaso, né, da sociedade, eu diria, por ser leiga, né, neófita a tudo isso, alheia, né, a tudo isso, e há também uma intencionalidade, né, do poder público em se isentar disso por conta da indústria capitalista. Então a gente tem aí antagonismos muito sérios e que só vai ter aí uma garantia de direito quando essa população, porventura, souber procurar e representar para ter a aquisição desse direito. Mas, Então eu falo professor, que seria um ato constitucional criar essa regra nas universidades públicas, por exemplo? seria sim. Se você Não pegar a seria Constituição, anticonstitucional? não. Se você pegar a Constituição de 88 e ler o que seria essa garantia de acesso à saúde para todos, existe toda uma decodificação a partir desse artigo que autoriza e legitima ações, né, de políticas públicas de saúde, e inclusive todas as ações de políticas públicas de saúde que aconteceram até hoje, que porventura vierem a acontecer, perpassam pelo crivo da Constituição de 88. Por exemplo, as campanhas de vacinação, as campanhas de nutrição, merenda nas escolas, que é o direito à alimentação, isso tem a ver com saúde pública, o saneamento básico, a questão da sanitarização, a questão é, da,
do aleitamento, né, do leite materno. Todas essas políticas públicas, elas só podem acontecer por conta daquilo que está determinado na Constituição de 88. Tá, mas Só a que minha o pergunta não foi essa, Brasil... professor. Oi? Minha pergunta não foi essa. A minha pergunta foi: eu Ah, posso, por exemplo, criar uma medida de uma medida provisória, uma lei, algo nesse sentido que obrigue o aluno que estiver prestando, sim. estudando é, Tá, é, numa escola pública, prestar serviço remunerado, obviamente, claro. remunerado, dentro da classe pública, eu Sim, posso criar pode. essa Estou tentando exigência? te falar. Isso já existe política pública para isso. Só que não há um cumprimento disso, entendeu? Mas essa obrigatoriedade, ela já é posta pela Constituição, E por que não entendeu? por que que não cumpre? Porque não se cumpre com uma porção de políticas públicas, não só o sistema de saúde, mas também outras situações, como é o caso da educação, né? Educação também teria que ser gratuita e um direito de todos, né? E muitas compensações, tem muitas políticas de compensação. Por exemplo, a pessoa que estudou numa universidade pública, que estudou na rede estadual, né, o tempo todo, essas pessoas elas teriam também direito e dever de desenvolver, por exemplo, pesquisa para o país, né? Também subvencionado com verbas do CNPq, FAPESP, enfim, né? Há recursos para isso, mas isso também não acontece. Por quê? Porque existe toda uma massa, inclusive jurídica, viu, Ricardo, Hum. onde as pessoas elas não compram essa briga, né? Mas na verdade isso já está posto na Constituição. Não teria nem que criar uma outra lei, entendeu? É simplesmente fazer valer e cumprir com a que já existe, né? Ah, não é possível, professor. Como é que a gente não presta atenção para essas coisas Não, simples? Você não. teria aí a solução, ao invés de você estar Exatamente. trazendo médico de Exatamente. Cuba, da Bolívia e etc. Exatamente. É por isso que a Você gente chama teria. essa massa de alienada ao extremo, né? E a gente chama, inclusive, o poder político de altamente capaz de enganar, né? Porque não Ah, tem sentido. mas eu acho o seguinte: eu acho que se você vai criar essa regra, como também na Constituição, no crime, por exemplo, se não tem lei anterior, não existe crime. Se Exatamente. não tem lei ou regra anterior, não existe o cumprimento. Ou seja, quem já está estudando hoje não é obrigado, porque não existe uma regra anterior. Mas vocês sabem, ô, Ricardo, eu tenho uma amiga que ela concluiu medicina, né? Ela estudou em universidade pública e ela está fazendo residência. Ela é do Nordeste, ela é da Paraíba. E ela está fazendo residência aqui no Mário Covas, em Santo André, né? E a universidade pública destinou para hospital público. Então, o que acontece é que algumas universidades cumprem com o que está disposto na Constituição e outras não, entendeu? E outras Entendi. não. Então, o que acontece é que há sim uma alienação, porque falta estudo, né? Falta mergulhar, né, com propriedade nessas situações. Por exemplo, todas essas liminares que as pessoas ganham é porque está posto na Constituição. Não tem como Bom, perder, a né? USP é pública. É igual uma cirurgia, né? Quando a pessoa ela, entra com liminar para conseguir a cirurgia, ela consegue. Demora um pouco, mas ela consegue. Por quê? Porque está posto na Constituição, né? Então a gente está vivendo ainda, né? E eu diria que pelo menos nos próximos 50 anos, infelizmente, o Brasil, enquanto ele não fizer parte de um grupo de países primeiro-mundistas,
onde todos aqueles organismos multilaterais que eu trabalhei com vocês lá em aula não exigir, in loco mesmo, verificação do cumprimento dessas leis, nós ainda vamos ter muitos direitos humanos negligenciados nesse país. Por isso que quando eu trabalhei lá com vocês o conceito de cidadania, eu falei que cidadania no Brasil era um longo caminho, com base lá no José Murilo de Carvalho, que tem aquele livrinho lá, né? Cidadania no Brasil, um longo caminho. Por quê? Porque assim como acontecia no período de colônia, de império, de Primeira República, agora na Segunda República, nós ainda temos, e é pior, porque agora nós temos isso tudo posto pelas constituições que conquistamos na Constituição de 34 e na de 88, né? Nós temos toda uma conquista, mas as pessoas não têm o trabalho de ler a Constituição. É igual na educação. Se você pegar a LDB, que é a 9394 de 96, e ler a LDB, você vai ver esse negócio da universidade pública e o estudante da universidade pública prestar serviço público. Entendeu? Inclusive está nessa Tem uma mesma lei, obrigatoriedade. inclusive está nessa mesma lei a contraproposta. Só quem estudou em escola pública tem o direito, por exemplo, de Enem, aquela coisa toda, para entrar numa universidade pública. Quem estudou em escola particular perde o direito, por exemplo, né? Porque é constitucional e está na LDB, né? E está também nas leis orgânicas dos municípios, né? Está também nas leis orgânicas do Estado. Então, o Ricardo, é que, infelizmente, o nosso semestre já chegou ao fim. Mas, dependendo da disciplina que a gente for trabalhar no futuro, a gente acaba se debruçando nessas diferentes legislações e a gente consegue desdobrar uma discussão mais ampla, né, Claro. esclarecendo melhor tudo isso para a gente. Porque, assim, o direito, você vai acabar indo por uma determinada área, né? Então, o que que acontece? Você só vai ter propriedade dessas questões se você mergulhasse por essa questão do direito mais popular, né? Eu diria. Sim. Mas as pessoas elas estão fugindo um pouco desse contexto, porque isso aqui não dá muito dinheiro, né? Então as pessoas Ah, preferem. mas professor, sabe, eu tô fazendo direito, não é nem por isso, eu estou Sim, fazendo direito, sabe para quê? Para ajudar. eu sei, porque você já tem uma carreira sólida, né? Você já tem um. Eu falo que igual a você, eu conheço muita gente. Eu gostaria de fazer direito também, né? Porque eu penso que eu poderia fazer tanto, né? Dentro das minhas Sim, possibilidades de pesquisa, assim, né? Assim como lá no passado eu comecei medicina, né? Eu fiz um ano de medicina e parei. Eu falo que depois que eu me aposentar, acho que eu vou fazer medicina, terminar, depois eu vou fazer direito, porque eu adoro estudar, né? Então, quem sim. sabe fazer algumas coisas, porque a vida da gente vai dando profissionalmente, vai pedindo outras coisas, então eu É, acabei enveredando por outras questões. Mas eu falo que a gente se sente útil realmente, né, em fazer alguma coisa. Você vê, ó, claro, numa aula como essas de direitos humanos, você percebe o quanto a advocacia seria relevante na vida de uma pessoa consciente, sem né? dúvida. Ninguém está falando de assistencialismo, né? A gente está Não, falando não, não. realmente de um trabalho jurídico honesto, sincero, né? Com as pessoas. Porque hoje me parece que até o campo jurídico acaba fazendo uso, né, dessa subliminaridade para explorar o próprio É, cliente, né? É é, muito é triste. verdade. Eu estou muito acostumado, né, com tudo isso. Eu convivo bastante nesse meio e eu fico até um pouco inquieto, né, com tudo que a gente vê. Mas é aquilo que eu falo, né, a gente só pode tornar público aquilo que é comprobatório, aquilo que realmente tem o argumento. Então a gente prefere ficar no campo da construção do conhecimento, né, nada de denúncia, porque isso não vem ao caso, É né? verdade. Mas eu acho que cabe aí um olhar, né, crítico, né, sobre toda essa situação, tá? Principalmente no tocante aos direitos humanos. Então é Sem isso. dúvida. Ah, Então, professor, foi muito bom de novo, tá vendo? Olha como é produtivo isso.
Então, eu só lamento, porque uma pessoa na aula é muito chato, né? Ah, eu só não entrei na semana, na segunda-feira passada porque foi feriado, né? Ah, sim, claro, nem eu, né, Ricardo? É, Mas é. só... Ô, Ricardo, na segunda, entra, tá? Para a gente falar um pouquinho. Eu não vou, Claro, sem eu vou dúvida. mandar esse material para você, tá? Ou se você quiser, eu mando na próxima segunda, para mim é indiferente. Não, não tem problema, professor. Não se Tá? preocupe. O dia que o senhor mandar, tá mandado. Tá bom. E aí a gente fala, faz uma revisãozinha aí, vou fazer alguns apontamentos de algumas questões para vocês. Já vou apontar praticamente o que vai cair nessa prova, tá? Para Tá bom. facilitar para vocês. Tá bom? Tá. Então, um bom descanso, Ricardo. Obrigado, professor. Mais uma vez, obrigado pela aula. Eu que agradeço você pela dedicação e participação. Não, é isso aí, professor. Espero que o senhor tenha alguma matéria no próximo semestre que eu Ah, participe, eu hein? também, Ricardo. Gostaria muito. Gostei muito É, de trabalhar com direito. tomara, professor. Vamos lá. Estou à disposição, tá? Muito obrigado, Ricardo. Um abraço. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.